que nós vamos fazer agora é a primeira página do seu PCMSO, a primeira folha, a folha dos dados cadastrais. Nós vamos fazer juntos aqui nesse Word. Veja que a gente tem um Word aqui do lado direito da sua tela e nós vamos fazer uma primeira página de PCMSO de um PCMSO real. A gente vai fazer dessa empresa aqui, da minha empresa, da Rogério Muniz Consultoria. A minha preferência para fazer esses dados cadastrais é fazer isso na forma de uma tabela. Então a gente vai inserir aqui nesse Word uma tabela. Então, uma tabelinha aqui. O jeitão, né, o formato da sua tabela é uma questão de preferência, aí, uma questão de gosto. Eu vou colocar esse modelo aqui. Então, é claro que aqui se trata de um rascunho. Veja que eu vou fazendo aqui de uma maneira bastante livre para a gente, na verdade, o que interessa mais para nós aqui é justamente poder que vocês entendam a dinâmica, como é que a gente faz isso aqui na vida real, no mundo real. Então, vamos lá. No nosso documento, o primeiro passo sempre é que a gente saiba a razão social da empresa, que a gente saiba o endereço, aonde que essa empresa está instalada e qual é o seu CNPJ. O CNPJ, ele é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É aquele registro que toda empresa tem, é um número, assim como as pessoas físicas têm o seu CPF, as empresas têm o seu CNPJ. E o CNPJ é um documento que você precisa saber, em primeiro lugar, o número dele. Sabendo o número do CNPJ, nós vamos fazer uma série de pesquisas aqui para saber qual é o grau de risco da empresa, quais são as atividades econômicas, como que essa empresa está registrada na Receita Federal e esse passo a passo a gente vai fazer junto aqui. Me acompanhe. O CNPJ dessa empresa, então, da minha empresa, é 08 079 461 0001 03. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, fica mais fácil de enxergar. Então, agora vocês estão vendo aqui o número do CNPJ num tamanho maior. E o CNPJ ele tem uma peculiaridade, né? Ele tem algumas coisas interessantes. Assim como o nosso CPF, um CNPJ ele tem algumas maneiras da gente saber se esse número ele é válido. É por isso que vocês já devem ter passado pela situação de, por exemplo, está fazendo uma compra, o vendedor te pede o número do seu CPF e às vezes você erra ali um dígito e ele não aceita. Ele diz que é um número inconsistente, um número que não existe. Quando isso acontece, normalmente não é porque aquele equipamento em que está sendo colocado o seu CPF, ele tem uma ligação e um contato com o banco de dados da Receita Federal. É porque o programa dele, o software dele, consegue verificar, por exemplo, se a soma dos dígitos ela dá um número que seja um múltiplo de 11. A soma dos dígitos de um CPF sempre é um múltiplo de 11. Se você tiver curiosidade, pause o vídeo agora e faça isso com o seu CPF. Some cada um dos dígitos e lá no final você vai ter um número que é um múltiplo de 11. 88, 77, 66. Então essa é uma das maneiras de verificar se aquele número é válido. E para o CNPJ também existe uma série de códigos internos para a gente verificar se ele é um número que existe realmente. E uma outra coisa que aparece no CNPJ é um número de 4 dígitos que fica logo em seguida dessa barra. Esse número aqui vocês vão ver muitas vezes ele sendo chamado de 1000 contra, né? Porque ele é o número 1000 escrito de maneira invertida. Ao invés de 1000, então é 0001. E apesar de ser o número sempre mais comum para a maioria dos CNPJs, não é toda vez que esse número é o 1000 ao contrário. Ele pode ser outros números, 0002, 0003.
E normalmente esse número que vem após a barra, ele pode ser o número de uma filial. Nesse caso aqui, a nossa empresa não tem uma filial, só existe uma matriz, por isso o número atribuído pela Receita Federal foi já o número com o 1000 ao contrário. Mas esse número ele pode variar, principalmente se a empresa que você está fazendo o PCMSO tem várias unidades, várias filiais e cada uma com CNPJ próprio. E nesse caso das filiais, vai mudar apenas o número que está após a barra. Os números que estão à esquerda da barra, eles permanecem os mesmos. E o que muda nas filiais é o que está à direita, dividido pela barra. Bem, então aqui no nosso caso, né, já temos o número do CNPJ da empresa que eu vou fazer o PCMSO. E aí o que eu vou fazer? Qual que vai ser o recurso que eu vou ter? Eu vou pesquisar no site da Receita Federal a inscrição e o cadastro dessa empresa do meu PCMSO. E como que eu faço isso? Então você vai usar o buscador da sua preferência. Então vou usar aqui mais conhecido, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. E aqui está, Receita Federal, foi o meu mecanismo de busca. E quando eu entro aqui no site, então o primeiro cuidado que você precisa ter é verificar minimamente se o site para o qual você foi direcionado é de fato o site da Receita Federal. Pode ser, dependendo de quando você está assistindo essa aula, que esse site ele tenha uma outra conformação, uma outra cara, mas existem algumas linhas gerais que é necessário que se verifique. Em primeiro lugar, é se o endereço que aparece aqui na linha do endereço do seu navegador, nesse caso e atualmente, a gente está falando do site como gov.br. Esse é o endereço que atualmente o governo federal disponibiliza o site da Receita. O que vem depois do gov.br, então, ó, Receita Federal, /português, Brasil, esse é o endereço que aparece para vocês. Uma outra forma aqui, para a gente ter um pouquinho mais de segurança, nesse caso deste navegador aqui, eu estou usando o navegador da Microsoft, ele aparece um cadeado, e esse cadeadinho está aqui ó, na cor clara. Quando eu clico acima, quando eu clico nesse cadeado, ele me diz que essa é uma conexão segura. Então, ele diz aqui que existem permissões para esse site, então aqui eu já fico bem seguro de que esse aqui é o site autêntico da Receita Federal e para eu correr menos riscos, né, de estar colocando informações em um site que não é um site próprio. E aqui, como é que a gente vai fazer então essa busca, né? Você pode navegar aí pelos ícones grandes, às vezes ele já está disponível aqui e normalmente esse tipo de página tem uma inteligência que quanto mais você faz determinadas buscas, mais ele coloca de uma maneira facilitada os recursos que você usou com mais frequência. Então, nesse caso aqui, a gente está usando uma página que a gente ainda não pesquisou, a gente ainda não fez essa pesquisa propriamente aqui nessa máquina, nesse computador que eu estou usando para gravar a aula de vocês. Então, o que a gente vai usar, né? Veja que tem um mecanismo de procura aqui no site e eu vou colocar a palavra CNPJ. Então, tudo o que tiver relacionado a questão do CNPJ, né? Quer dizer, ele vai trazer aqui para a gente e aí a gente vai ver se é mais adequado para a nossa procura. E veja que aqui está, ó, consultar CNPJ. Nesse caso já apareceu aqui uma opção, que é uma opção que nos atende, né? Eu quero consultar o cartão de CNPJ pelo site da Receita Federal. E aqui veio uma instrução, né, do que se trata essa página, de como que algumas instruções do que a gente vai conseguir aqui, né? E no caso é exatamente o que nós queremos, né? As informações cadastrais dessa pessoa jurídica para poder preencher os nossos dados do PCMSO.
E aqui ele mostra, né, quais são as etapas para a realização desse serviço. E veja que aqui, ó, existe uma opção emitir comprovante de inscrição com situação cadastral. É nele que eu vou escolher. E aí ele vai carregar. Ótimo, e aí aqui vocês já veem, então, ó, emissão do comprovante de inscrição e situação cadastral. Então aqui é onde nos permite emitir esse comprovante. Então eu vou pegar aqui o número do CNPJ que nós já temos, estou copiando, estou colando aqui no campo adequado. Tem aqui um CAPTCHA, né, um recurso para verificar se não é um robô fazendo isso. Depois de feito aqui, ó, ele aceitou o clique que eu dei na caixa e vamos então consultar. E a consulta, vejam, bastante rápido aqui, já entrou. Confira os dados de identificação, qualquer divergência informe a Receita. Então nós conseguimos o cartão do CNPJ da empresa aqui, nossa empresa Rogério Muniz Consultoria Especializada. Repare que nesse cartão, olha só quantas informações que nós temos. O número da inscrição, né, o número do CNPJ, que nós usamos para chegar aqui nesse cartão. Ele diz que esse CNPJ ele corresponde à matriz. Essa empresa, então, ela tem uma única unidade, só uma sede, e é a matriz. O ano de abertura, no caso aqui, uma empresa que já existe desde 2006. E aí eu tenho aqui, ó, o nome empresarial, que a gente também chama de razão social. Então, esse é o primeiro campo que nós vamos colocar ali no nosso documento de rascunho. Então, eu vou colocar aqui o nome que nós conseguimos no site da Receita. E vamos só dar uma melhorada aqui na carinha, né, desse... as letras elas ficam diferentes, né, do que a gente imaginava aqui. Muito bem, então já conseguimos colocar aqui razão social, né, copiei e colei lá do cartão do CNPJ. Então eu tenho as outras informações, informação de endereço, que consta do cartão. Ótimo, então aqui o endereço, coloquei a letra um pouquinho maior para ficar mais fácil a visualização aí no vídeo de vocês. Então tá lá, razão social já temos, endereço já temos, o CNPJ, então que nós também já temos, vamos copiar aqui e vamos deixar aqui na mesma formatação. Ok, então já temos os 3 dados principais da nossa página, então, de dados cadastrais. E aí, o que eu vou colocar aqui em seguida, para você ver, é o CNAE, né? Então, o CNAE, ele é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, esse código, ele é bastante importante para a gente aqui, porque é ele que vai dar o grau de risco dessa empresa. A partir do grau de risco, a gente vai ver o dimensionamento do SESMIT. Então, é importante que a gente saiba o CNAE da empresa, e esse CNAE, ele está descrito aqui no cartão que nós pegamos na Receita Federal. E repare que aqui, eu vou aumentar um pouquinho esse zoom, para você conseguir enxergar um pouquinho melhor aqui, é que o CNAE dessa empresa em particular, veja que existe uma descrição da atividade econômica que é chamada de principal e existem as atividades econômicas chamadas secundárias. Essa empresa, então, aqui é uma consultoria e a gente faz trabalhos de consultoria técnica especializada, nós fazemos serviços de educação corporativa, fazemos projetos institucionais, fazemos implementação de programas, consultoria, pré-auditoria, então várias atividades que envolvem conhecimento técnico e científico. Por isso que o cadastro principal dessa empresa, ele é esse que vocês veem aqui descrito, né? Ó, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente. Esse é um código fiscal, esse é um código
que a Receita Federal utiliza para verificar a questão de recolhimento de taxas e impostos, tributações, uma série de coisas. E é usado também pelos governos municipais para o recolhimento de taxas de serviço. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós recolhemos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Dependendo da atividade econômica e do tipo do serviço que é prestado, existem alíquotas, cotas de 2%, de 3%, de 5%. Então, existe aqui uma questão tributária e fiscal vinculada ao CNAE. Só que as atividades secundárias, elas também precisam ser consideradas, porque muitas vezes o que pode acontecer é que o grau de risco associado a uma atividade econômica, aquela atividade principal, ele pode ser um grau de risco diferente das atividades secundárias. E nesses casos, nós vamos precisar considerar o maior grau de risco das atividades econômicas para poder fazer o restante do nosso documento de saúde. Muito bem, então aqui você já consegue ver as 3 atividades econômicas, a atividade principal, que está aqui em cima, e as 2 atividades secundárias que eu copiei e colei aqui embaixo. E aí, sabendo as atividades econômicas, eu vou procurar qual é o grau de risco dessa empresa. E como que nós vamos fazer isso? Então, vamos aqui no mecanismo de busca, vamos procurar a norma regulamentadora número 4, a NR4, que vocês vão ter uma aula específica sobre NR4 aqui dentro da plataforma. E quando eu encontro a norma número 4, eu vou direto lá no documento. Todo esse procedimento aqui vocês vão ver com tranquilidade, com calma, tá? A gente vai fazer isso juntos, mas o fato é que nós entramos na norma número 4 e encontramos o quê? Nós encontramos, a norma ela tem todo o seu texto que vem até aqui embaixo e aqui a gente encontra o anexo 1, que é justamente a relação dos CNAEs ligados ao respectivo grau de risco. Aqui onde vocês estão vendo GR é o grau de risco. Então a gente vai procurar dentro desses códigos qual é o grau de risco dessa empresa aqui em questão. Repare que os códigos começam com um número de 2 dígitos, no 01, e conforme você vai passando pelo documento, já estamos no 10, no 13 e por aí vai. Então, nós queremos, em primeiro lugar, verificar aqui, na primeira atividade econômica, na atividade econômica principal, qual é o grau de risco que está vinculado a essa atividade. Portanto, eu preciso, em primeiro lugar, chegar lá na linha do 74, dos 2 primeiros dígitos 74. Então, vamos rolando aqui o documento. Estamos no 47, 50, 60... estamos chegando perto aqui, 74. E aí, olha só, 74.90 está ligado, então, a atividades profissionais científicas, etc., a mesma descrição que está lá, e aqui está vinculado a um grau de risco de número 1. Significa que essa empresa é grau de risco 1? Eu ainda não sei, porque nós precisamos ainda conferir as outras 2 atividades econômicas. Então, vamos olhar todas e aí vamos ter que considerar o maior grau de risco dessa empresa. A próxima aqui, o grau de risco, eu vou pular essa do meio por enquanto. A terceira atividade é atividades de consultoria. Então, com o código 70, eu já consigo ver aqui, 70.20.4, atividades de consultoria empresarial, também vinculado a ela um grau de risco 1. Então, por enquanto, nesses 2 CNAEs, a gente está chegando a uma conclusão que o grau de risco é 1. Mas vamos conferir se isso é verdade, porque existe a outra atividade econômica aqui que começa com 86, que são atividades médicas restritas a consultas. Aqui na consultoria, além desse trabalho técnico para as empresas, de avaliação estratégica, de educação corporativa e tudo mais, nós também temos um serviço de atendimento a pacientes, aos pacientes clínicos, aos pacientes
com questões ocupacionais. Então, esse mesmo CNPJ, a emissão das notas fiscais, também pode ser de serviços que não só de consultoria técnica, mas também de atendimento ambulatorial, no caso aqui com o CNAE, que começa com 86. E aí, correndo aqui a tabela da NR4, eu vou à procura então do 86.30 e veja só, a gente encontra aqui 86.3, né, são atividades de atenção ambulatorial realizadas por médicos e dentistas. E aí quando eu vou aqui, ó, no 86.30.5, que é aqui, ó, atividade de atenção ambulatorial, eu encontro um grau de risco 3. Olha só como que foi importante a gente olhar todos os CNAEs, né? Porque a conclusão que eu chego com isso é que o grau de risco dessa empresa é um grau de risco 3. Isso vai ter implicações, por exemplo, na periodicidade dos exames em relação ao exame demissional, por exemplo, quando ele não é obrigatório. A gente vai ver com detalhes as situações em que isso acontece. Algumas vezes não é obrigatório fazer o exame demissional. E aí, nesses casos, a gente vai ter um prazo, por exemplo, de 90 dias a partir do último exame realizado, e o último exame realizado vale para a finalidade de exame demissional. Tem algumas observações, tem algumas particularidades que a gente vai conversar ao longo das próximas aulas. Mas o fato é que aqui a nossa conclusão é que o grau de risco dessa empresa em particular é um grau de risco 3. Bom, colocado aqui o grau de risco, o que mais que a gente precisa colocar nos nossos dados cadastrais? Nós vamos colocar aqui o número de empregados, quantos empregados estão sob esse PCMSO. Número de empregados. Então, no caso dessa empresa, claro que você tem que se informar, né, de qual é o número de trabalhadores que existem ali vinculados àquele CNPJ e que estão sob a sua responsabilidade de saúde. Nesse caso aqui, é uma empresa de 18 empregados, sendo que 10 são mulheres e 8 são homens. Então aqui um perfilzinho, né, de como que é a população que trabalha nessa empresa. E o último item aqui nos nossos dados cadastrais é sobre o SESMIT, né? Qual que é a composição desse SESMIT, como que ele é composto para essa empresa. E como que a gente vai encontrar a composição desse SESMIT? Veja que o objetivo aqui, nós estamos ainda na NR7, né, como a NR que prevê o PCMSO, mas a gente precisa consultar na NR4, e aí eu recomendo que você adiante veja a nossa aula sobre NR4. Nós vamos procurar aqui na NR um outro quadro, o anexo 2 da NR4. Que é esse aqui, ó, que fala do dimensionamento do SESMIT, como vocês estão vendo aqui à esquerda da sua tela. Repare que existe uma tabela onde o eixo horizontal é o número de trabalhadores do estabelecimento, o número de trabalhadores daquele que estão vinculados àquele CNPJ. E aqui na coluna vertical, o grau de risco. Viram por que é importante determinar o grau de risco da empresa? Também por isso, porque existem 4 graus de risco. Nós vamos ver isso com detalhe lá na aula de NR4. Mas existem 4 graus de risco e, nesse caso, nós vimos lá que existiam duas atividades econômicas ligadas ao grau de risco 1 e uma atividade ligada ao grau de risco 3. Portanto, a empresa deve ser considerada grau de risco 3. E aqui eu vejo que, a depender do número de empregados, eu vou precisar de uma certa quantidade de trabalhadores próprios do SESMIT. Nesse caso aqui, dessa empresa, é uma empresa pequena, um escritório, não tem
necessidade de ter um SESMIT próprio, porque se eu venho aqui na coluna do número de empregados, veja que começa a contar a partir de 50 empregados. E nós temos uma quantidade menor que isso, 18 apenas, então nós nem enquadramos aqui na tabela, porque nós temos uma quantidade de empregados menor do que 50. Mas imagine o seguinte, que essa mesma empresa, hipoteticamente, ao invés de 18, tivesse 180 empregados. Vamos multiplicar aqui por 10. Olha só o que ia acontecer. 180 empregados, a gente estaria aqui ó, nessa segunda coluna. Na coluna aqui de 101 a 250 empregados. E quando eu vou procurar, ó, no grau de risco 3, quando eu encontro aqui a linha correspondente ao grau de risco 3, ela é uma empresa que deveria, hipoteticamente, ter um técnico de segurança do trabalho contratado. Olha só, um técnico de segurança aqui para uma empresa de 180 que tem um grau de risco 3. E quando você vai para empresas maiores, aí a exigência da quantidade de membros do SESMIT, ela também vai aumentando proporcionalmente. Então aqui, se fosse uma empresa, então vamos imaginar agora multiplicar aqui mais uma vez e a gente estaria com a empresa de 1.800 empregados. 1.800 eu estaria aqui ó, nessa coluna do quadro da NR4, grau de risco 3, eu teria que ter 4 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança, um auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho contratado para uma empresa de 1.800 trabalhadores e grau de risco 3. Então aqui no nosso exemplo hipotético a gente vai colocar, né, que não há essa exigência, não há essa necessidade da composição de um SESMIT. Então aqui, vamos deixar na mesma formatação de letra, tamanho. A gente pode deixar ela esteticamente mais bonitinha aqui. E aí você tem o seu quadro de dados cadastrais do PCMSO. E aí, a partir daqui, a partir da próxima página e da próxima aula, é que nós vamos começar, então, a escrever esse documento com as suas diretrizes, vamos fazer uma trilha pela NR7 para que nenhum item da norma fique de fora e a gente consiga fazer um primeiro esqueleto do nosso PCMSO e depois você ter, então, o seu documento final, o seu documento que vai realmente fazer diferença na saúde dos trabalhadores. Eu espero você na próxima aula. Até lá!